Saudações fraternais a todos os membros da Ordem Pax e o meu mais fraterno abraço a todos os simpatizantes e todos os seguidores desse canal. Muito obrigado pela sua presença. Hoje aqui quero continuar mais um episódio da série O Evangelho que Nunca Te Contaram. E nesse vídeo eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Você já reparou que nenhuma igreja consegue explicar a Trindade sem usar a frase "isso é um mistério"? Pois é. Hoje eu vou te mostrar o porquê que eles não conseguem explicar a Santíssima Trindade. E o mais importante, vou te mostrar que Jesus nunca ensinou uma Trindade metafísica. Ele ensinou uma estrutura de consciência. Muito prazer, se você não me conhece, sou o grão-mestre Pedro Cordeiro, da Ordem Pax, falando aqui diretamente do grande capítulo da Ordem Pax para você. Eu não estou aqui para atacar nenhuma fé, ou seja, nem eu nem a Ordem Pax estamos aqui para atacar fé nenhuma. Estamos aqui para ir antes dos concílios, antes dos dogmas, direto ao que Jesus realmente ensinou. Quero deixar bem claro que esse canal não é um canal de debates teológicos. A Ordem Pax não faz proselitismo e nem buscamos provar nada a ninguém. Aqui apresentamos a filosofia da Ordem Pax aplicada à vida dos membros, os membros desta ordem. E para aqueles que porventura se identificarem com a nossa filosofia e queira fazer parte da Ordem Pax, seja muito bem-vindo. Se você veio aqui buscar disputa doutrinária, este não é o seu lugar. Mas se você veio buscar compreensão, consciência e autonomia interior, seja muito bem-vindo e aproveitando, se você caiu aqui de paraquedas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no canal da Ordem Pax. O meu muito obrigado pela sua presença e pela sua inscrição nesse canal. Bom, vamos ao contexto histórico de onde veio a Trindade. Bom, se você chegou agora no canal, quero me apresentar, muito prazer, me chamo Pedro Cordeiro, formado em negócio imobiliário, pós-graduado em psicanálise e escritor, e grão-mestre da Ordem Pax. Pois bem, feita a apresentação, você sabia que a doutrina oficial do Pai, Filho e Espírito Santo não aparece formulada nos Evangelhos? Pois é, ela foi estruturada no Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, e consolidada em Constantinopla em 381 depois de Cristo, sob forte influência direta do Império Romano. Além disso, existem várias correntes cristãs: arianismo, modalismo, subordinacionismo, ou seja, nem os primeiros cristãos concordavam entre si. Inclusive, o termo técnico Trindade não existe de forma alguma nos textos originais. Se você não sabia, está sabendo agora. E Agostinho de Hipona, um dos principais arquitetos dessa doutrina, admitiu, abre aspas, a Trindade é um mistério além da plena compreensão humana, fecha aspas. E aqui vale abrir um parênteses importante. Veja como o sistema opera. Primeiro ele cria um dogma, depois declara esse dogma incompreensível e em seguida transforma isso em regra. Ou seja, não estude, não questione, não tente compreender, apenas obedeça. Isso não é e nunca foi espiritualidade. Isso é engenharia de submissão. Porque no momento em que algo é colocado como mistério inalcançável, o pensamento crítico é neutralizado e a autoridade passa a ser externa. Sendo assim, você deixa de buscar entendimento e passa apenas a aceitar. Aqui eu fecho o meu parêntese. Bom, então a conclusão direta é a seguinte:
Se é um mistério teológico, não estamos falando de uma verdade objetiva, demonstrável. Estamos falando de uma construção metafísica. Jesus não ensinava metafísica abstrata. Ele ensinava consciência e consciência viva. Jesus ensinava vida e vida em abundância. Podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 37 ao 39, quando um discípulo pergunta a Jesus qual é o maior mandamento. Jesus prontamente responde o seguinte: ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao teu próximo como a si mesmo. Agora pare e observe. Jesus organiza o ser humano em 3 direções. Deus, o todo, o grande arquiteto do universo, você e o outro, o próximo. Ele não separa, ele integra. Isso não é dogma, é engenharia da consciência. Sem amor ao eu, não existe amor ao próximo. Ou seja, se eu não me amar, como eu irei amar o próximo? Desta forma, fica sem alinhamento com o todo. E o eu se perde. Aqui nasce a verdadeira trindade viva, o delta sagrado, a trindade da ordem Pax. Na filosofia da ordem Pax, isso é representado pelo delta sagrado. No topo, o todo, o grande arquiteto do universo, o teu Deus, o meu Deus. Na base direita, o eu. Na base esquerda, o próximo. Que o próximo, ele é tanto representado como pelo meu semelhante, como pelos animais e pela natureza. Mas, mestre, por que o todo, o grande arquiteto do universo, está no alto? Porque o alinhamento sempre começa do alto. Se você tentar amar o próximo sem amar o todo, vira moralismo. Se fala de Deus sem transformar o eu, vira religião vazia. Se cuida só do eu e ignora o próximo, vira ego. Quando os 3 entram em coerência, aí sim nasce um. É por isso que, intuitivamente, a humanidade sintetizou essa verdade numa frase simples que atravessou séculos, um por todos e todos por um. Não como um slogan, mas como uma expressão inconsciente da unidade do ser. Porque quando o eu se move em favor do todo, o todo sustenta o eu. E quando o próximo é protegido, o próprio sistema permanece íntegro. Pare e pense, isso é geometria moral, unidade ética, arquitetura da consciência. Ferir o outro é fragmentar a si mesmo. Proteger o outro é preservar o ser. Agora, o Espírito Santo nos textos originais, onde se encontra? Vamos lá. Paulo afirma claramente em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, o seguinte: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Isso já muda tudo, não é verdade? Bom, porque se você é o templo, então Deus está fora, não é verdade? Ele é experimentado dentro de nós. A partir disso, precisamos entender o que os textos originais realmente chamam de espírito. No hebraico, a expressão é Ruach HaKodesh, que literalmente significa o sopro da santidade, o vento consagrado, a força vital em estado sagrado. Não é um nome próprio, não é uma entidade, não é uma pessoa espiritual separada. É movimento, é presença, é princípio vital. No grego temos pneuma agion, que também significa respiração, sopro, energia viva, presença ativa. Em nenhum dos 2 idiomas aparece a ideia de uma terceira pessoa divina. Isso é construção posterior
da teologia cristã. O texto original fala de uma qualidade do ser, não de um ser independente. Portanto, o que foi traduzido como Espírito Santo é, na verdade, o todo, o grande arquiteto do universo, o próprio Deus manifestando-se no eu, dentro de mim, dentro de você. O que nós chamamos na Ordem de Pacto de a centelha divina, a consciência viva, o todo. Não uma pessoa que está sentada num trono nos céus. É uma presença no ser. Agora, e como sabemos se estamos realmente conectados ao todo? Pela forma como tratamos o próximo, como tratamos os nossos semelhantes, como tratamos os animais, como tratamos as plantas, a natureza. Não existe iluminação sem ética, não existe Deus sem responsabilidade, não existe espiritualidade sem relação humana. O próximo é o espelho do eu, e o eu, o reflexo do todo. Ou seja, é o triângulo sagrado, é o delta sagrado, que é o todo, eu e o próximo, não como dogma, mas como estrutura da existência. Se esse tema mexeu com você, tocou em você, eu quero te fazer 2 convites. O primeiro é esse, preste bem atenção. Eu escrevi um livro chamado Retornando ao Jardim do Éden, Reencontro com Deus. Nele, eu aprofundo a centelha divina, o Deus interior, o retorno à consciência original e como romper com a espiritualidade baseada no medo. O link para a compra do livro está na descrição desse vídeo. E o segundo convite é o seguinte: na Ordem Pacts existe um curso completo, iniciático e profundo sobre o Delta Sagrado, indo muito além do que eu pude falar aqui. Se você sente que está pronto para sair do dogma, sair da caverna e entrar na consciência, deixei o contato na descrição para que você manifeste o seu interesse em fazer parte da Sagrada Ordem Pacts. Se esse vídeo faz sentido para você, eu vou te fazer um terceiro convite que eu não tinha falado, mas resolvi fazer. Curta, compartilhe e se inscreva caso você tenha caído aqui de paraquedas. E lembre-se, Deus não está distante. Ele é o todo, ele é o grande arquiteto do universo. Ele habita em você e se manifesta através do nosso amor ao próximo. No próximo vídeo, vamos aplicar essa estrutura à vida prática. Dinheiro, relacionamento, escolhas, propósito, que é tudo que a gente aplica para os membros da Ordem Pacts. Porque espiritualidade sem vida prática é só fantasia. Então, até o próximo vídeo, te vejo lá. E não esqueça, compartilhe para que outras pessoas conheçam a verdadeira Santíssima Trindade. Até o próximo vídeo, o meu fraterno abraço para todos.